Você já deve ter ouvido o termo que network vale mais que dinheiro. E hoje você vai entender como fazer sua empresa crescer, como você prosperar e como lidar com essa parte do network, relacionamento e também ganhar dinheiro. Estou aqui com 3 especialistas nessa área, eles que comandam lá o Acid Network. Estou aqui com a Bruna, que ela também é da empresa Projetarte. Estou aqui com a Carla, que é psicóloga e também especialista em pessoas. Estou aqui com o Carlos, que também tem uma empresa que eu sabia que eu esqueci o nome. Ativação Digital. Ativação Digital. E hoje, gente, nós vamos falar... E eu ia começar aqui falando sobre um assunto muito legal, que são 3 especialidades totalmente diferentes, com o mesmo propósito, com a mesma pegada de network. Bruna, começar com você. Existe um mito que eles falam que network é para todo mundo. Você acha que é para todo mundo ou existem pessoas que têm mais resultado do que outras? Seja bem-vindo e obrigado pelo convite. Muito obrigada. Eu acredito que o network, sim, é para todo mundo. Para todo mundo que se sente capaz em relacionar e fazer negócio. Tem até uma questão em vendas que tem uma palavrinha importante que fala assim, ó, como que as pessoas estão te vendo? Então, eu acho isso muito importante. Por quê? A gente entender que tem pessoas, empresários, que nos enxergam dentro de um grupo de network, que a gente pode fomentar o negócio de cada um, é muito importante e agrega muito valor ao nosso negócio. Então, é saber como você é visto hoje. Massa. É muito importante. E em cima desse visto, Carla, você sendo psicóloga, né? Existem pessoas que elas querem ser vistas como a profissional, do tamanho da profissional que ela gostaria de ser vista, mas ela nem chegou a ser esse profissional. Ela, psicologicamente falando, ela não está preparada para se apresentar como tal. O que você fala sobre isso? Olha, eu falo o seguinte, que todas as pessoas elas podem se desenvolver, mas primeiro a gente precisa entender quais são as nossas limitações reais. Porque a gente pode aparecer, às vezes tem um excelente profissional, né, uma capacidade técnica ali perfeita, porém, às vezes ela não tem aquele posicionamento de marca, não tem identidade para mostrar quem é a marca, quem é aquela pessoa, né? E aí a psicologia ajuda muito nesse sentido, né? Dela se descobrir, mas de uma maneira muito direcional, que é o quê? Peraí, eu vou olhar para a minha questão profissional, o que eu tenho de qualidades, quais dificuldades que eu tenho, vou desenvolver tudo isso, e aí eu já começo com um posicionamento. E o network, ele é muito bom nesse sentido, que ele faz com que as pessoas, pelo menos, se movam de uma certa forma. Então, é estar no meio de outras pessoas, é aprendendo com o outro, às vezes um comportamento, uma fala, trazendo ali também questões do negócio, né? Então, essa pessoa está em crescimento da mesma forma. E a gente, né, até fala no grupo de network que o quê? A gente está ali para crescer pessoalmente e também profissionalmente. Então, a gente tem muito a ganhar. Você falou uma coisa legal, pessoalmente e profissionalmente. Existe a pessoa atrás do empresário, né? Do empreendedor, o ser humano. E quando esse ser humano chega num grupo de pessoas que pensam totalmente diferente, que conversam assuntos totalmente diferentes, o que você analisa, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu preciso mostrar que eu sou um bom profissional. Mas antes disso chega eu como pessoa. E aí, como que eu conquisto essas pessoas para que elas gostem de mim e me valorizam como profissional? Olha, eu acho que a primeira coisa é comunicação. Quando a gente tem uma boa comunicação e a gente não está preso a certos valores, vamos dizer assim, crenças limitantes, isso já ajuda bastante. Porque aí eu vou chegar, um simples bom dia que eu dou para a pessoa, ou às vezes, por exemplo, eu olho para o tempo, tá aquele sol quente, ou não, tá frio. Eu busco um início de diálogo. Então, a comunicação ela vai fazer toda a diferença. E aí eu vou estar no meio das
para as pessoas estão me vendo e reconhecendo, porque eu cheguei, eu cumprimentei, eu conversei, eu entendi como que funciona aquela dinâmica. Então, eu acho que a gente começa por desenvolver essa comunicação, aí vem, claro, desenvolvimento de timidez, posicionamento, tudo isso a gente trabalha para esse desenvolvimento. Eu falo que é um desenvolvimento de um líder empresário que vai fazer toda a diferença no negócio dele. Porque ele está cuidando de si, mas ele está com direcionamento ali no seu negócio. Perfeito. Carlos, você que lidera ali um dos grupos, né, lá da Seed Network, na sua visão, como profissional também, né, tamanho profissional que você é, qual que é o maior erro que o empresário comete na hora dele chegar num grupo de network muito afoito para fazer negócio? Então, primeiramente, obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui no podcast, falar um pouquinho desse movimento que começou há 6 meses, mais ou menos, né? A gente começou com aquele medo se ia crescer, se não ia, e o negócio deu muito certo. Hoje já são mais de 100 membros lá no Acid Network e a tendência é só crescer mais, né, se Deus quiser. Se depender dos empresários que estão lá, pode ter certeza que vai crescer. E sobre sua pergunta do maior erro, é achar que network é lugar para vender. Então, a maioria das pessoas que não entende de network chega lá pensando assim, hoje eu vou vender para todo mundo, eu vou lá no evento e vou dar meu cartão para todo mundo e vou rachar de vender. E o que acontece é justamente ao contrário. E igual a Carla falou, primeiro as pessoas têm que chegar, gostar de você, conversar, para depois se abrir e conseguir fazer negócio em si, te indicar, enfim. Então, o maior erro, na minha opinião, é querer vender para todo mundo. Network é lugar para servir e não para vender. Eu falo isso todos os dias lá na reunião. Por que a gente está aqui? A gente está aqui para servir. Então, tira o babador e coloca o avental. Eu sempre falo isso lá. Não, perfeito. E além de estar, né, na Acid Network, que a Acid é um associativismo, né, que as pessoas vivem ali, né, bem aprofundado mesmo, enraizado. Hoje se criou o grupo de network tem pouco tempo. Quanto tempo, Bruna? 6 meses, mais ou menos. 6 meses. É. Mas a Acid tem 50, 70 anos que já existe e sempre teve essa pegada de associativismo, de servir, né, do grande ajudar o pequeno, do pequeno crescer e ajudar outro pequeno. E isso também é a essência do network, né? A essência do grupo, de grupos de network. E você, Bruno, quando você vê um grupo de network crescendo e você identifica que esse grupo está um pouco desorganizado, você como líder, o que você a primeira coisa que você analisa e tenta fazer para melhorar, para entrosar mais essa turma? Primeiro passo, e tudo se explica em relacionamento, né? Nós temos lá várias cabeças pensantes, várias experiências. Então, eu acho assim que quando a gente tem um problema, que problemas sempre vão existir, não tem como não existir. Mas a gente tem ali mentores e a gente tem um grupo de coordenadores onde a gente conversa com todo mundo e quando tem um problema, nós tentamos ser bem pontuais. No sentido de que resolver aquela situação. Claro que o problema que você está me perguntando, eu não estou generalizando, estou falando para alguns problemas pontuais. Sim. Sempre vai ter, são pessoas com pensamentos diferentes, vivências diferentes, crenças, igual a Carla falou, diferentes. Então, isso vai acontecer. Nem que seja em benefício do grupo. Que, às vezes, um pensamento diferente é válido para nós porque a gente vai crescer com aquilo. Boa. Então, isso aí vai depender muito da situação. Então, assim, como líder hoje, igual eu tenho certeza que os dois também, a gente vê isso como crescimento. Não só dos membros, como nosso também. Eu acho que um dos maiores problemas que acontecem em grupos de network é a pessoa colocar o pessoal junto com o profissional. Porque ali é network profissional. Sim. Ali são pessoas realmente para fazer negócios. Só que para você chegar a fazer negócios e ter resultados financeiros, você precisa ter relacionamento. Sim. E as pessoas, para ela comprar ou indicar você para alguém, ela precisa gostar de você primeiro, antes de confiar em você, né? Eu vou te dar um exemplo. O Carlos falou que a gente não está ali para vender para ninguém. Uhum. Mas a gente está ali para poder fazer conexão com as conexões das pessoas que estão ali. Todo mundo que está ali conhece no mínimo 10 pessoas. São no mínimo 10 pessoas de relacionamento que você tem de cada membro. Para você se conectar, fazer negócio e alavancar sua marca.
Sim. Que é isso que a gente está ali. Então, quando o membro entende o porquê que ele está ali, aí fica bem mais fácil. Claro que tem um membro que ele entende que ele acha que, assim, entrei hoje, vou fechar negócio hoje, vou ficar rico. Mas é um trabalho que a gente faz em equipe. É um trabalho não só em equipe, como também dos outros grupos. Igual a Carla e o Carlos estão aqui. Eles também têm as dificuldades dos grupos deles, que a gente se comunica entre nós três e a gente tenta aplicar, vou dizer assim, os métodos, né, que a gente utiliza em todos os grupos de formas iguais. Eu acho interessante, até para a Carla, né, falando sobre a visão de psicóloga, olhar sobre as pessoas que chegam e querem impor um pouco do que ela já vive na vida dela e não aceita o diferente. E em grupos de network, o diferente são todas as pessoas diferentes, com Sim. pensamentos, e é isso que faz a gente sair da zona de conforto. Então, a sua visão de questão até de mudança de comportamento e até de ambiente que vai mudar você para você crescer. É bom, né? É benéfico isso para a vida profissional. Com certeza, porque quando a pessoa já está num grupo de network, ela já tem um pensamento diferente, vamos dizer assim, da massa. Por quê? Porque ali ela está direcionada, a gente já imagina que ela tem um caminho que ela espera ali dentro. Né? E quando tem alguém nesse grupo que não está com esse mesmo objetivo, ou ele acaba incluindo dentro desse novo objetivo, que é o que o grupo sempre propõe, ou ele entende que ali não é o lugar dele, não é parte, né? Ainda não, para ele é diferente. Para ele ainda não está formado ali, que é aquela concepção de network, né? Mas olhar para um diferente faz qualquer pessoa sair da zona de conforto. Porque ela vai questionar, ela já vai identificar que tem alguma coisa diferente ali e causou incômodo. Se causou incômodo, alguma coisa mudou. Alguma percepção ali ela teve de diferente, né? E é muito nítido para nós, né? Nós que começamos desde o primeiro grupo, por exemplo, da Seed Network, o quanto as pessoas evoluíram nos seus comportamentos e também no posicionamento ali do seu negócio. Então, eles olham, olha, isso aqui está dando certo para tal pessoa. Nossa, deixa eu pensar como que eu vou trazer essa adaptação para o meu. A gente conversa, a gente tira dúvidas, a gente traz sempre coisas para acrescentar no negócio do outro, na vida do outro. Então, tá todo mundo de mãos dadas. E isso eu acho que é o melhor que a gente tem hoje. E nós, quando a gente fala de network, hoje, né, tá super em alta, tá até batido, né? Todo mundo fala network, e tem pessoas que acham até chato, quando a gente fala, né? Grupo de network. Nós fazemos network a vida inteira, né? Desde a escola, a gente tem os amiguinhos, a gente tem troca de brinquedo, então tem os network. Só que quando a gente fala de network profissional, já muda o jogo. Aí já é outro nível de jogo. Então, ô Carlos, quando você analisa, por exemplo, a pessoa que ela nunca teve a oportunidade de estar em grupos com várias mentes diferentes. E ela já fez vários cursos, já leu vários livros, mas é ali que ela vai ver o que ela pode aprender com cada um. Tanto com o pequeno, com o médio, com o grande. A sua visão de, depois, quando ela... 6 meses de Seed Network... Na empresa, a pessoa até muda até o comportamento dela com os colaboradores ou até a postura dela como empresário, não muda? Quando a gente muda o nosso ambiente, a gente começa, mesmo sem querer, a gente muda um pouco. Então, depende da mesa que você vai sentar ali, o assunto, o comportamento. E o empreendedor, ele não é bobo, ele é esperto. Então, quando vamos ter uma visão aí de 6 meses atrás, o pessoal que nunca tinha feito network, nunca tinha participado, entrou lá. Aí começa a observar o que está acontecendo, quem está se destacando, quem está na coordenação, e começa, igual a Carla falou, um bichinho pica ele ali, ele começa a entender, e se não for para ele, geralmente ele começa a faltar, o próprio ambiente vai repelir ele ali. E a mudança, eu acredito que só de abrir, eu já ouvi várias pessoas falar, eu gosto muito disso, depois que vê, não dá para desver. Então, a gente chega ali no grupo, de repente está conversando com alguém, e a pessoa fala assim, oi, quanto você está faturando? Aí a pessoa, sei lá, vamos supor, você fatura 10 mil, aí você pergunta outra e fala, estou faturando 100 mil. Aí você olha para a pessoa, olha
pensa, fala assim, mas aqui, ela não é melhor do que eu, por que eu não estou faturando 100 mil? E aí aquele negócio vai te puxando, você começa a observar o que ela faz, que você não está fazendo. Então, geralmente, o resultado que a gente não tem está atrás de coisas que a gente não faz. Então, no grupo ali, eu acredito que a evolução, para quem realmente está seguindo o método, porque tem método, não é de qualquer jeito, a gente, quando na coordenação ali, trabalha para o método acontecer, porque é igual ovelha, né? Se não tiver o pastor, vai se perder ali, vai fazer coisa que não tem que fazer. Então, a gente vai ajudando, dando toque, e o crescimento ele é consequência, ele vai vir de... Eu falo também, então as meninas falam lá no grupo, que o crescimento não é só financeiro. Acho que o financeiro ele fica até em segundo plano, na minha opinião. Porque o CPF, quando o CPF cresce, o CNPJ vai crescer junto. Com certeza. E eu falo que os meus amigos mais próximos que eu tenho hoje veio de grupos de network. Legal. Porque eu gosto muito dessa fala, que nós somos a média das pessoas que a gente mais convive. E a gente estava falando ali fora, né, que a gente tem a nossa convivência familiar. Tem as pessoas que a gente convive no nosso dia a dia. E aquelas pessoas, elas nos amam, né, que é o nosso bem. Mas talvez não estão preparadas para o nosso crescimento, para as nossas ideias, para a nossa vontade de vencer. E aí, talvez aquele ambiente familiar ali, ou com os amigos, ele não está preparado para a frequência que você quer atingir. E aí você precisa de quê? Mudar de ambiente. E a frequência que você vai atingir lá, talvez você tá com a frequência pequenininha, você tem que estar numa outra, perto de outra grande para te puxar para você crescer. E aí, você vendo essa frequência, você vendo essa transformação, depois que você dá o primeiro passo, você não consegue mais voltar, cara. Não, depois que vê, não dá para desver. Eu falo que a pessoa mais feliz que existe é a que menos conhece. Quanto mais conhecimento, é a maldição do conhecimento, né? Vamos dar um exemplo. Depois que você tem um carro lá, vamos supor que você tem o seu carro, está andando nele, está feliz, e aí você vai fazer um test drive num carro zero, um carrão, né? Vamos falar, um Porsche. Acabou. Nunca mais você vai olhar para o seu carro igual você olhava antes. Então, quanto mais você vai avançando de nível ali, depois que você experimenta, é difícil de voltar. E é errado quem quer voltar. Eu acho que a gente não tem que dar ré nem para pegar impulso, de jeito nenhum, tem, é só para frente. E ali no grupo, eu acho que isso acontece muito, porque às vezes você está vendo ali alguém que está errando em alguma coisa, você troca uma ideia, vamos supor que você está errando em vendas lá, eu te falo alguma coisa, todo dia você vai lembrar disso e vai acabar que você vai fazer alguma mudança para aquilo ali parar de te incomodar. É como se você colocasse uma pedrinha no sapato da pessoa e toda vez que ela vê aquilo, ela vai incomodar e uma hora ou outra ela vai ter que mudar. Acho que acontece muito assim. Que a gente aprende colaborando, né? O tanto que a gente cresce. Vocês estão aqui hoje como líderes de grupos de network, são voluntários, né? Eu estou aqui, né? Estou como presidente da CID também, jovem. Eu sou voluntário. A gente não tem remuneração. Tem pessoas lá de fora que pensam assim, quanto você está ganhando? Essa barulhada que você está fazendo? Ganha muito. Esses eventos que você está fazendo? E aí, cara, não é o financeiro que importa, é o relacionamento. Então, a sua visão, Bruna, quando você vê uma pessoa que quer aparecer, né, quer mostrar o que ela tem ali para vender como empresa, se ela estiver em alguma posição ali de destaque, como uma diretoria ou colaborando, é lógico que ela vai ter um certo trabalho a mais, mas o nível o nível que ela vai aparecer é muito maior e ela automaticamente vai ser mais vista. Isso vale a pena, não vale? Com certeza. Eu costumo dizer que tem gente dentro do grupo que igual o Carlos deu a sugestão, né, e comentou que a gente aprende por setores. Eu tô com problema em vendas. Às vezes tem gente que tem problema em gestão. Às vezes tem problemas em pessoas dentro da empresa, né, em colaboradores. Enfim, às vezes tem alguns outros problemas que a gente conversa entre si. Quando você está no grupo e o grupo te leva a isso e vê você como líder, você está lá à frente, e ele chega perto de você e fala assim, nossa, eu queria ter uma opinião sua, na sua visão, dentro da minha empresa, isso aí é foda, porque tipo assim, a empresa não é sua. E você está aconselhando a pessoa o que ela poderia fazer. Tanto você contribuir para esse crescimento, ou o contrário.
Às vezes a pessoa tem um sistema de gestão, igual a gente tem hoje no grupo lá, o rapaz lá que faz a parte de sistemas. Ele dá várias dicas, dá várias, né? Gente, vocês estão usando isso, vocês estão usando aquilo. Então, assim, e você fala assim, opa, peraí, eu não estou usando isso, não. Será que eu estou no posicionamento certo? Será que eu estou usando a inovação da forma correta? Então, até você mesmo que está na liderança, você fica com essa pulguinha atrás da orelha. Peraí, eu estou realmente, né, conseguindo absorver tudo, sugando tudo que eu posso para aproveitar o espaço ou não? Então, isso também é importante para a gente, né? Então, acaba ajudando o crescimento dos líderes também. É porque, assim, cara, a gente tem nossa empresa, o que a gente mais quer da nossa empresa é que ela cresça, né? Que ela, com certeza, né, fica mais, gere mais dinheiro, prosperidade, sei lá. E aí, talvez você vai fazer um curso fora, caro, e sendo que o curso está ali, de graça. Porque se você pega uma posição de destaque, você pode brincar de fazer uma coisa que você pode aprender para colocar em prática na sua empresa. Porque você tá lá como tesoureira, por exemplo, cuidando lá do dinheiro, né? Cuidando da parte de momento de educação, que eu acho incrível. Por quê? O momento de educação, ele te obriga a estudar um pouquinho do que você vai falar. E talvez no seu dia a dia normal você não iria estudar aquilo. Você não iria ler aquilo. Mas aí aquilo faz você memorizar aquele momento ali. Você pensa assim, cara, eu estou falando, mas eu estou ouvindo o que eu estou falando e estou aprendendo. Isso também é incrível. Então, quando a questão de a pessoa que desanima, que frustra, talvez ela é o ambiente que não coube ela, o que você vê como a pessoa que desiste? Olha, isso está muito relacionado, às vezes, àquela pessoa que, às vezes, quer algo muito fácil. Porque aí ela tem a percepção de, igual o Carlos falou, né? Ela vai para um grupo de network e o objetivo dela é vender, vender, vender. Só que a gente está num grupo de network, então é relacionamento. Então, quando ela entra para um grupo e ela não entende, vamos dizer assim, qual que é o propósito realmente de estar ali, acontece dela desanimar nesse caso, né? Mas, de certa forma, ela experimentou de algo positivo na vida dela. Né? E claro, tem pessoas que a gente, na coordenação, a gente vai chamar, a gente vai conversar, vai entender o que está acontecendo. Por exemplo, se está faltando, se está mais quietinha, se não está conversando às vezes com as pessoas. Porque é nosso papel também de líder, de estar ali naquele grupo, identificar se está acontecendo alguma adversidade para a gente o quê? Olha, uma simples palavra, olha, o que está acontecendo, né? Eu vi que hoje você atrasou, tá tudo bem, né? O que foi e tal? Ó, eu tô vendo que você não fez nenhum tete-a-tete, por exemplo, nenhum negócio fechado. Você tá tendo alguma dificuldade? Eu acho que nós três, por exemplo, líderes e nossos mentores também que nos ajudam, eles têm essa sensibilidade de olhar para o outro já orientado, né? Olha, vamos lá, a gente precisa acolher também essas pessoas. Não é porque ela não tá se sentindo bem ali que vai permanecer daquela forma. A gente quer que todo mundo esteja o quê? Evoluindo, crescendo, fazendo parte de tudo, para absorver da melhor forma. E a gente, cara, eu tenho um grupo de network que chama Mentes Empreendedoras, que tem 270 empresários. Você está lá no grupo, sim, né? estou lá no grupo. E me incomoda quando alguém sai do grupo, sabe? Porque eu falo assim, cara, eu tô tentando só ajudar, eu tô mandando aqui uns negócios, deixando o povo lá falar do seu... deixando não, tá e lá quantas aberto. referências que tem no grupo o tempo inteiro. O pessoal pedindo, preciso de alguém faz uma placa, uma fachada, preciso de alguém que faz isso, aquilo. Então, assim, tem a movimentação no grupo o tempo inteiro. E aí, o que eu penso, igual vocês que são líderes, eu que tô lá na CID Jovem também e tal, a gente tem que ficar em paz também com quem não quer. Quem não quer, tá tudo bem. Sim. Né? Vai com Deus, porque é melhor sair também do que ficar atrapalhando todo um grupo, aquela fala negativa, aquela maçã podre ali. Então, assim, eu acho que muitas coisas que a gente vê com a nossa ótica, nem é sempre a ótica dos outros, né? Talvez a gente vê que é bacana estar ali, né? 7 horas da manhã, o que você ia fazer 7 horas da manhã? Você está dormindo. Mas você acorda mais cedo, cansado, com sono. Mas, cara, você tá ali conhecendo pessoas. E ali é uma oportunidade, talvez, de pós-encontros. Porque ali o encontro é só para você conhecer
ensinar as pessoas a vender o seu produto. Exato. Mas o network acontece mesmo é depois. Sim. Né? Depois de um happy hour, né? Um momento. E tem uma fala, Carlos, que eu comecei falando ela aqui, que network vale mais que dinheiro. E tem muitos lugares que pessoas te levam, mas o dinheiro não te leva. E aí, falando sobre o tete-a-tete, né? Falando sobre você conhecer outras empresas, talvez se você não estivesse naquele grupo ali, você não teria essa abertura para ir numa empresa de alguém. Então, a sua visão, qual que é a importância, o crescimento pessoal que você tem? Tanto pequeno, médio, grande, você ter oportunidade de ir lá bater um papo com o cara mostrar para você a empresa dele de um jeito que, tipo assim, com prazer de mostrar os resultados, talvez até as dores também. Isso ajuda, não ajuda? Demais. Se a gente for pensar, o empreendedor hoje, o ativo mais importante dele, o mais valioso é o tempo. Quantas pessoas tentam bater na porta de uma empresa para entrar e não consegue marcar uma reunião, não consegue falar com quem quer falar ali, não consegue abrir uma oportunidade. E você já assistiu aquele filme Monstro S.A.? Sim. Já? Uma vez eu falei lá no grupo que o grupo de network ali é como se fosse, sabe aquela porta que você pega a porta, ela abre e te leva para onde você quiser? Então, mais ou menos isso que acontece. Por exemplo, você fala aqui comigo, Carlos, estou precisando falar com o dono do ABC, por exemplo. E eu tenho o contato do dono do ABC, eu ligo para ele, mando uma mensagem, marco uma reunião, é como se eu estivesse abrindo a porta do escritório dele, e ele vai te receber lá com café, vai te apresentar a empresa, vai falar sobre a empresa. E o tanto que é difícil hoje a gente conseguir um tempo do empreendedor. E aí eu vejo pessoas desistindo, igual você estava perguntando aí, né? Falou com a Carla, pessoas desistindo, falando que não está tendo resultado, sendo que toda semana você está falando para 30, 40 empresários, todo mundo parado para te ouvir, e ainda você está achando pouco. Então, geralmente o problema não está na metodologia, no network, geralmente a pessoa está com algum problema de enxergar, ou ela não entendeu ainda do que se trata, ou ela estava com uma expectativa alta demais, vou vender para todo mundo, chegou lá, viu que não é isso, ela vai desistir. Então, a gente precisa alinhar as expectativas, pegando um gancho aí sobre a desistência. A gente tem que alinhar a expectativa, tem que entender as regras do jogo. Não adianta você chegar lá, quer fazer do seu jeito, não vai funcionar. E já é bíblico, né? A gente colhe aquilo que a gente planta. Não tem como. E o resultado está na milha a mais que a gente anda. Sempre colhe mais do que o plantou. Então, quando você pega uma coordenação, quando você faz uma coisa que não era para fazer, você está aqui 8 horas da noite participando de um podcast, leva um convidado, faz mais do que era esperado, quem ganha mais é você. Sim. Nunca eu estou fazendo para o grupo, eu não estou ganhando nada com isso. Espera aí. Tá assim, só a sua ótica que não está fazendo você enxergar o ganho que você tem. Então, isso aí para mim é incrível. Tudo que eu quero é falar com o empreendedor. E o Assis Network, ele nasceu para isso. Porque eu, pelo menos como associado da Assis, estava sentindo falta disso. 700 associados, até hoje eu não sentei com nenhum empreendedor. A Assis me ajudou a fazer isso com ninguém. Eu quero conversar, estava com sede disso. E aí a gente conseguiu, com muita luta ali, convencer o pessoal de fazer essa ponte. Aí a Assis virou uma ponte. Imagina, quanto você não ia pagar para falar fazendo um sucesso, né? 40 pessoas, 40 empreendedores, quanto você não ia pagar para fazer isso sem o Assis Network? Imagina só o preço que é. E a gente paga uma mensalidade que para mim é irrisória, né? É muito barato. A gente tem café, tem café, tem arzinho condicionado e tem gente que ainda acha que não vale a pena, tem que rever isso aí. Não, é muito massa, cara, porque assim, eu vejo também, igual você falou de metodologia, de método, muitas vezes a gente quer muito conectar com alguém, fazer sei lá, você apresentar o seu produto, sua ideia, né, seu negócio para uma pessoa, mas você não sabe fazer isso. Você não tem ideia de como convencer, né? Em 30 segundos, lá é 45 segundos. 45. Em 45 segundos, você convenceu uma pessoa que o seu produto é legal. E ali você tem muitas pessoas veem como... vira até um monótono, né? Toda semana. Cara, mas é a constância. É a constância que faz você ficar muito bom na sua fala, na sua oratória, Porque existem tantas pessoas que não sabem falar nem da sua própria empresa,
não sabe nem vender o seu produto, na hora que chega de frente ao Valdemar Amaral do ABC, você chega e fala assim, cara, você tem um produto, vamos supor, o cara vira e fala assim, que você tem 1 minuto para você me convencer que seu produto é bom. Você ficou nervoso. Trava, né? Você ficou nervoso. E ali você treinando isso, você além de, cara, e ali não é para vender, né? Não é para vender para o membro ali, é para você educar ele e mostrar a ele que seu produto é bom. E uma coisa, Bruna, que você mesmo já falou isso lá, que eu já fui lá lá nos encontros, a importância que é alguém indicar você, a responsabilidade que a pessoa tem para ela, quando ela indica você para uma pessoa que ela conhece, é muito grande, não é? E isso você só consegue ter isso com relacionamento e com constância de relacionamento. Não é eu te ver aqui agora, você virar para você e falar assim, cara, me indica o meu salão, velho. Eu corto bem, eu sou um bom profissional e tal. Você olha e fala assim, legal. Aí você vai chegar para sua mãe lá e falar assim, vai lá cortar cabelo com o Marcelo, porque ele falou que ele é bom. Não, cara, eu tenho que ter Então, é importante isso, não é? Isso não é questão de ser importante. Isso vale dinheiro, não vale, Bruna? Vale Quando muito. alguém fala bem de você e alguém que tem autoridade para falar bem de você. Com certeza. E agora, o que acontece? Né? Os nossos encontros, além de ser muito importante, os nossos encontros eles são feitos por ciclos. Né? Então, a gente já vai passar para o ACIT 2.0. E esse 2.0 ele tem algumas diferenças. Né? Por exemplo, a gente tem aí a parte do laboratório de crescimento, que é um dos membros, né, apresentar para nós e ter ali, claro, de acordo com a coordenação, escolher o membro, aquele que está se destacando, ele ter oportunidade de falar de gestão, de falar de vendas, de falar de algum tema importante para agregar para o grupo. Então, isso é muito importante. Então, quando você pensa assim, eu recebi uma referência ou uma indicação, ela veio fria. Eu recebi só um contato telefônico. Aí eu te pergunto, quantos contatos telefônicos você tem hoje na sua agenda? Então, a indicação, ela não é só um contato. Quando você recebe uma indicação, você já recebe com o membro te falando. Bruna, estou te indicando fulano de tal, ele tem uma empresa assim, 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 ele precisa disso, disso e disso, eu lembrei de você. Já te conectei com ele está esperando o seu contato. Pode chamar ele. Põe a bola na marca do pênalti. Exatamente. Então, é totalmente diferente. A porta está aberta. É o contrário quando você quer prospectar um cliente e você tem que bater na porta dele do Valdemar, que, por exemplo, que você deu exemplo, eu tenho que ir lá e eu bater na porta dele e esperar que ele me atenda. Sim. É diferente. Com entendeu? certeza. As portas já estão abertas, né? Então, é só você concluir e finalizar aí a parte da referência. Eu tenho um amigo que ele é corretor de imóveis. E ele entrou em grupos de network. E o produto dele é muito difícil, né, de você indicar e realmente gerar um negócio, porque é apartamento de luxo, o valor é alto, né? E ele sempre teve a essência que ele sempre indicou, ele sempre ajudou o grupo, ele sempre, né, fez ali o que tem que ser feito. E quando ele conseguiu vender um apartamento, todo mundo do grupo vibrou. E ele não conseguiu vender no primeiro mês. Ele vendeu no primeiro ano. Então, ele conseguiu vender através do grupo, tendo um resultado financeiro que muitas pessoas vendendo pouquinho todo mês não teve. Então, o negócio não é vender todo mês, o negócio não é você querer que as pessoas... É você fazer e fazer com coração, fazer com profissionalismo, vamos dizer assim. Porque é isso que você falou. A indicação é quente, é fria, é mais ou menos. Existem pessoas que visam muito números. Eu indiquei 50 pessoas hoje. Todo mundo aqui eu já indiquei. Mas quem que fechou o negócio? Você acompanhou essa indicação? Você indicou de verdade ou você só falou daquela pessoa? Isso tudo é aprendido lá. Não é? Isso tudo é treinado lá. Então, você vê como que é importante você, quando você faz uma indicação, você acompanhar essa indicação? Com certeza, porque mesmo em outro cenário, supondo que aquela pessoa ainda não conseguiu indicar alguém naquele momento para os membros que estão ali no grupo, ela está com o radar ligado.
Por quê? Qualquer situaçãozinha que acontecer, qualquer indício de alguém procurando qualquer tipo de serviço que a gente já tem esse contato, o que ela vai fazer? Ela já sabe o direcionamento e ela já vai, olha, não, peraí, vamos lá, você falou sobre tal coisa, que você está precisando de tal serviço? Vamos lá, eu quero te apresentar o Carlos, por exemplo, né? A Bruna, que ela executa tal serviço assim, dessa forma. Então, eu já trago também uma autoridade que eu já conheço, né, o serviço dos dois, como eles prestam, né, como que eles entregam de qualidade. E para quem está ouvindo a gente, né, que está ali pensando naquela indicação, vai olhar aqui e falar assim, nossa, mas a Carla às vezes falou tão bem, então realmente eu posso confiar. Então, o acompanhar, ele começa desde o início, como você se posiciona também para fazer uma indicação. Porque quando a gente está lá, igual a Bruna falou, temos contatos, né? Tá, vai adiantar eu mandar o número de telefone para aquela pessoa? Aí, quando eu olho lá, nossa, a indicação é super fria. Contato tem no Google, tem no Instagram. Exatamente. Né? Então, quando você tem autoridade também para conhecer o negócio do outro, quando você defende o negócio do outro, a venda é uma coisa mais natural e a indicação, então, é mais natural ainda. Por quê? A Bruna vai falar do serviço dela, mas eu também estou falando do serviço dela. Sim. Então, é como se eu fosse um vendedor da Bruna, né? Sendo que a gente criou essa relação dentro do grupo de network. Então, quando a gente acompanha, tá, passei a indicação. Aí eu vou lá fazer a mesma ponte novamente. E aí, fulaninho, conseguiu conversar com a Bruna, com o Carlos? O que você achou? Né? Como que foi sua experiência? Porque é até um feedback que a gente consegue passar, por exemplo, para os dois depois. Né? Então, o acompanhamento é tudo isso. Às vezes, aquela indicação não entendeu, às vezes, o serviço direito, a comunicação, às vezes, foi difícil, ou ela não conseguiu se expressar. E a gente acaba que a gente intermedia e acaba fechando o negócio automaticamente. Né? Mas, sim, eu acho que a gente tem que acompanhar, a gente tem que estar junto, porque, igual eu falei, tem que estar de mãos dadas para a gente seguir e ter resultado. Eu vejo que são 3 passos muito importantes, mas muito importantes para a pessoa ter resultado em grupos de network. Primeiro é saber expressar bem do que ela faz. Né? Saber ser direto e ser bem... ser assertivo. Uhum. Segundo é fazer o tete-a-tete. É conhecer a empresa do outro. É ir lá e mostrar que você está ali para conhecer, para servir, porque gera uma reciprocidade. A pessoa fica com vergonha na hora que, por exemplo, 3 pessoas vêm me visitar. Cara, eu tenho que visitar alguém. O que eu estou fazendo aqui? Nossa, porque é feio. E eu vejo que um dos erros gravíssimos que a pessoa comete em grupos de network é um desses, de não... tipo assim, de eu ser servido, de a pessoa ir lá visitar, conhecer, pegar dados da minha empresa para divulgar o meu trabalho e eu não fazer. E eu não ir em ninguém. Eu acho que no mínimo eu ir na mesma pessoa que me visitou. Isso é a gente tem uma estratégia bem interessante para isso acontecer. Nos nossos grupos, né, de cada grupo de network, a gente sempre estimula a pessoa, quando está fazendo tete-a-tete, ou conhecer, que seja online ou que seja presencial, tira foto do encontro, mostra lá, mostra também, não só tirar foto e coloca no grupo, mas escreva um pouco sobre o negócio, o que você aprendeu, né? O que trouxe de novo, fala um pouquinho sobre o outro, porque automaticamente as pessoas olham aquilo e falam assim, opa, eu estou sendo cobrada indiretamente, né? Mas eu estou só vendo que está funcionando. Né? Olha, as pessoas estão movimentando, o que eu estou fazendo? Então, isso gera um movimento super curioso, que às vezes um posta lá a foto, eu estou no fulano de tal, dá meia hora, 2 horas, já chegou outra, não, aí já apareceu mais 2, né? Então, desperta essa vontade. E a gente, como líder, a gente tem esse papel muito importante de direcionar. Porque é um método que foi criado. Então, se a gente deixar só as coisas irem conforme o vento está levando, as coisas não vão funcionar, não vão ter um fluxo positivo. Então, a gente também direciona, né? Claro, com uma saúde, né, emocional nesse sentido, de, olha, peraí, nós somos líderes, mas a gente não está aqui só para ficar puxando a orelha, só para cobrar e tudo mais. Não, mas...
simples fatos, simples conversas, simples comportamentos e direcionamentos funciona muito bem também. Ô, Carlos, tem pessoas que têm o seu produto, a sua empresa, e pensa que o grupo não é para ele. O grupo é para qualquer negócio, tudo vende, né? Em qualquer, igual tu fala, acabei de falar aqui do corretor. Então, a sua visão do cara que pensa assim, cara, eu vou lá vender meu produto, não tem público pro meu produto. E talvez o público não tá para comprar o produto dele, mas tá para divulgar o produto dele para mais pessoas. Então, tem para todo mundo, né, cara? A gente tem que ter a visão que a gente não está fazendo negócio, relacionamento só com quem está no grupo. Sim. Igual a Bruna falou. Eu conheço muitas e muitas pessoas. Então, a pessoa que está ali no grupo fez amizade comigo, ela vai fazer negócio com quem eu conheço também. Então, às vezes, eu não sou o público dela, eu não vou comprar o produto dela, mas quem eu conheço vai. Isso vai acontecer. E tem alguns pontos aqui, que você estava falando aí, que eu estava pensando, sobre o tete-a-tete, sobre tudo que está acontecendo. Ali no network é importante a gente entender o seguinte, ali a grande ideia é você transformar segundos em minutos, minutos em horas. Como que funciona isso? Na apresentação sua semanal, você vai falar 45 segundos, certo? A pessoa gostou, alguém se interessou, marcou o tete-a-tete. Tete-a-tete, meia hora. Beleza. Do tete-a-tete pode surgir outra reunião de 1 hora, de 2 horas, e a pessoa virar seu cliente. Então, a gente tem que entender essa linha do tempo de trocar segundos por minutos e fazer os minutos virarem horas, porque o termômetro, se a pessoa quer fazer negócio com você, é o tempo que ela passa com você. Então, quanto mais tempo ela tá ali, está conversando, largou o telefone, largou tudo, você é a pessoa mais importante naquele momento ali para ela está te ouvindo. Então, o empreendedor parou, está te ouvindo, vai acontecer negócio. E sobre isso de, o negócio não é para mim. Pô, peraí, o negócio não tem que ser grande, ele tem que dar lucro. Eu já falei isso, minha empresa é pequena, você está colocando dinheiro no bolso? Porque tem empresa multinacional aí que está dando prejuízo. Então, a gente tem que começar na mentalidade ali. Meu negócio não é pequeno, né? Meu negócio é do tamanho que eu enxergo ele. E lá no grupo, se não tem ninguém ali, eu vou ajudar todo mundo. Eu vou lá para ajudar, vou ajudar a Bruna, vou ajudar a Carla. Uma hora todo mundo fala, gente, a gente tem que ajudar o Carlos, ele está ajudando tanta gente aqui, vamos arrumar alguém, ninguém conhece quem quer comprar um imóvel, cara, e não, vamos colocar ele em algum lugar, e ali eu sempre falo também o seguinte, a gente nunca sabe qual conversa que vai mudar o rumo do nosso negócio. Talvez seja aquela pessoa... De onde que vem a indicação, né? É porque às vezes você conversa com uma pessoa que vai abrir uma porta, que você vai fazer um negócio tão grande, que vai mudar a sua vida, vai mudar a vida do seu negócio, da sua família. E se você não estiver ali fazendo o que tem que fazer, fazendo tete-a-tete, fazendo apresentação, se preparando, o negócio não vai acontecer. Porque ali, eu até falei no último encontro, a Carla, não sei se vai lembrar, tem uma linha na cabeça de todo empreendedor, de todo mundo, na verdade. Tem uma linha e de um lado os pontos positivos e do outro lado o ponto negativo. Então, ali na reunião, você vai e chega atrasado. Todo mundo ali já vai marcar um xizinho, né? Vamos ser lúdico aqui, vai marcar um xizinho sobre você. Na hora da sua apresentação, você não se prepara, mais um xizinho. Você não faz tete-a-tete, você não ajuda ninguém, você não faz indicações, x. Você acha mesmo que alguém vai te indicar? Se tiver esse tipo de comportamento? E às vezes até o visual. Você é desleixado, chega ali de qualquer jeito, trata o negócio como se fosse uma brincadeira. Qual mensagem que você está passando? Porque o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as outras coisas. Então, para ser indicado, querendo ou não, você tem que passar uma boa impressão, a primeira boa impressão tem que servir, porque senão as coisas não acontecem. E não cai do céu, né, cara? Não. O negócio, a vaca não dá leite, tem que ir lá e tirar o leite, né? Então, é simples assim, cara. Acho que tem que se mostrar, né? Gerar a autoridade que você precisa para a sua empresa também ser vista como tal. E tudo que você emana, você recebe. Se você emana ser uma pessoa que entrega o horário, né? Porque você vai entender que ela não vai entregar o produto no horário que você combinou. Ou ela não é não é boa, ela não se prepara também. Então, é tudo isso aí. Tudo passa uma mensagem. Tudo é mensagem. A pessoa chegou atrasada, você já pensa assim, vai atrasar a entrega. Quando comprar dela, vai atrasar a entrega. Ela não preparou para apresentar. Quando ela for fazer o serviço, ela vai fazer de qualquer jeito. Ela não vai preparar, vai deixar para a última hora também. Ela tá falando da empresa dela, velho. A empresa sua. Cara, no mínimo, você ficar lá na frente do espelho lá,
umas 2 horinhas só treinando para você chegar e pá, sabe? Porque ali você está falando para pessoas que são seus futuros ou divulgadores ou próprios clientes também. Então ali você vai falar isso também qualquer hora, com qualquer pessoa, desse jeito, sem preparar, sem, né? Gente, nós estamos chegando aqui ao final do nosso Acidcast. Quero fazer um convite para você, associado, não associado. Dia 19 de maio nós vamos ter nosso Deguste Experiência. Inclusive, nós estamos aqui com parceria também com a Acid Network, onde vai ser o Acid Network, a escolinha de network, e a gente vai colocar em prática, né? No nosso evento lá, vai ter palestra do Jordélio, vai ter palestra da Iris, o Jordélio, que ele é presidente do Cicobi Centro União, que é um cara fantástico, e tem a Iris também, que é presidente, que é CEO também do grupo Siri, da moda praia, que está aí nível nacional. Então, vocês estão super convidados, tá, gente? Para estar com a gente nesse dia, vai ser lá no Divi Shopping, às 19 horas. Todas essas mentes brilhantes vão estar lá. Espero que esteja, sim, viu? Claro, com certeza. Contando com a presença de vocês. Vou ver com a minha esposa se ela quer que eu vou. E assim, vai ser um evento muito bacana, vai ter um chopp para relaxar também, para fazer aquele network legal. Vai ter uma paeja mineira. Olha só o que é isso, hein, gente? Então, eu quero agradecer aqui você que ficou até agora. E aí, antes de finalizar o Acidcast, eu quero que cada um deixe um recado, uma dica para quem quer entrar em grupo de network. Quem quer entrar no Acid Network para fazer direito, para se destacar e para ter resultado. Porque todo mundo aqui também, gente, eu falo muito nos eventos, assim, nós todos somos interesseiros. Nós todos somos interesseiros. Mas para ter um interesseiro com resultado, a gente precisa ser interessante. E quem que está sendo interessante? Nós estamos aqui, essa hora, fazendo um podcast. E as pessoas que estão querendo também aparecer? Qual que é o resultado que elas desejam? Eu vou comentar aqui sobre fazer o relacionamento. É muito importante você estar num grupo de network, igual você perguntou, né? O porquê que é tão importante você participar. Eu participo de vários. Além do Acid Network, eu estou na Acid Jovem, né? Então, eu tenho vários outros... Estou no Mentes Empreendedoras, né? Tem vários outros grupos que eu estou também. Então, por que é importante o network? É o relacionamento. Eu vou falar de relacionamento porque, de novo, né? O tempo todo eu estou falando do relacionamento. Que tudo parte dali. A partir do momento que você tem contato com a pessoa, que você tem um relacionamento, você passa a ter uma confiança e a partir da confiança vem os negócios. Então, não é diretamente ao negócio. Eu tenho que ter, né, um contato, uma aproximação para eu entender quem que é aquela pessoa, quem é a família daquela pessoa, com quem que eu estou falando. A pessoa tem filho, não tem filho? Quem que é por trás da empresa? Qual que é esse CPF? Com quem que eu estou falando? Então, eu resumo tudo em relacionamento. Perfeito. Eu coloco a questão de se permita sair da zona de conforto. Porque quando a gente está ali na nossa bolha empresarial, a nossa empresa só com foco nela, a gente perde muita oportunidade de aprender com o conhecimento do outro, com a experiência do outro. E o network hoje, ele traz muito isso, né? Essa experiência, e a gente está aberto também a ouvir, a conhecer, se permitir vivenciar um ambiente de network. Então, hoje a minha dica é essa, sair da zona de conforto para se permitir crescer. Boa. Eu vou falar o que a gente estava conversando ali. O empreendedor, naturalmente, ele é um ser muito solitário. Então, muitas vezes a gente tem uma dúvida, a gente tem uma angústia, a gente tem uma ansiedade de querer trocar uma ideia e não tem com quem falar, porque a família começa a te julgar, falar que você é chato, só fala de dinheiro. Os amigos querem falar de futebol, de beber, de aproveitar. E o empreendedor que está querendo crescer, ele está com a mente conectada em outra vibração. Então, a gente precisa... entrar em outros ambientes que vão te ajudar a chegar onde você quer chegar. Então, você precisa expandir sua mente, porque eu enxergo através das minhas lentes aqui. Então, quando a gente conversa, você passa um pouco da sua visão de mundo, porque tem coisas que eu jamais vou enxergar. Porque suas experiências, as pessoas que você conhece, o que você passou, superou, aquilo que você teve êxito, eu nunca vou ter esse ponto de vista. Então, quando a gente conversa... 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 é 10, 1 mais 1 é 100. Top. Então, se você quer crescer, a melhor maneira, mais rápida, é estar perto de pessoas que já trilharam o caminho, porque quem está lá em cima
nunca vai querer te pisar, sempre vai te puxar. Boa. E eu ia falar sobre isso durante aqui, mas agora que veio na minha cabeça. Existem muitas pessoas em grupos de network que eles chegam e falam assim, mas aquilo ali é uma panelinha. Aquilo ali já tem os grupinhos já. E a dica que eu dou para você que fala isso é o seguinte, se torne interessante. Se torne uma pessoa que as panelinhas querem você dentro das panelinhas. Pare de falar que você está fora, porque todas as pessoas que falam que está fora é porque ela entende que ela não tem nada para oferecer. Porque a panelinha talvez é a tribo que está se conectando ali naquela frequência. E você está fora da panelinha porque você não está na mesma frequência. Então as pessoas elas tendem a julgar isso. É lógico que existem pessoas que cometem alguns errinhos e tipo assim... juntam ali pessoas que já se conhecem e outra que não conhece fica mais afastada. Mas que essa pessoa que está afastada chega para perto, né? Se conecta também, porque conexão é network também. Gente, obrigado! Valeu, foi mais um ACIDcast. Eu sou Marcelo Silva, presidente da ACID Jovem. Esse ACIDcast é patrocinado pela ACID e por você também, associado. 5, 4, 3, 2, 1. O associativismo gera conexões e foram essas conexões que trouxeram você até aqui. Agora é hora de dar o próximo passo. Apresentamos em primeira mão a segunda edição do Circuito ACID Conecta, uma imersão exclusiva em inteligência artificial com Adriano Couto. 2 dias intensos, conteúdo aplicado e direcionado à realidade empresarial. Você vai aprender como utilizar a IA para gerar produtividade, reduzir custos, aumentar performance e transformar decisões em resultados concretos. São apenas 60 vagas. Tudo começa quando você está no ambiente certo. Agora, a decisão é sua. Empresário, aqui sua indicação vale prêmios. A ACID acabou de lançar a campanha Indicação Premiada, uma iniciativa que transforma seus relacionamentos comerciais em reconhecimento. Funciona assim: você indica empresas com as quais possui algum contato, registra no formulário e a cada associação efetivada soma pontos no ranking. Quanto mais indicar, mais chances você tem de ganhar um iPhone 17, um iPhone 16 ou um iPhone 15. Fortaleça o associativismo. Faça parte deste movimento.